Vamos voltando então. Espero que vocês tenham apreciado a apresentação da Thaisa. Vocês me ouvem bem? Luiz, eu não sei se você tá falando, mas não tá saindo o seu áudio, tá, meu bem? Não está me Bom, ouvindo? pra mim Não? tá, Pro. Oi? Pra mim tá. Tá. Pri, você está me ouvindo agora ou não? Agora tá saindo. Ah, tá. E vocês estão conseguindo me ver pela câmera? Sim, Ah, tá bom. E a apresentação tá ok? sim. Ah, obrigado. Então, dando continuidade depois desse show de aula que nós tivemos com a Thaisa, eu faço um complemento aqui aprofundando algumas questões que a gente considerou importantes, né, sobre essa questão do tanto de conteúdo educativo que vocês puderam perceber muito bem na fala dela, que tem no samba enredo, né, que no caso, no campo da construção do conhecimento histórico, a gente entende o samba enredo como uma fonte documental, ou seja, a partir dele é possível pensar em processos investigativos. É possível a gente pensar, né, alcançar, investigar, e aí já convido vocês a desenvolverem essa possibilidade em sala de aula para quem está na educação, e mesmo para quem não está, né, poder fazer uma provocação reflexiva, de repente, como disparador, como eu disse há pouco, numa oficina, numa formação da potência que tem cada letra de samba enredo. Na verdade, cada letra de samba enredo, como nós já falamos aqui, eu disse na abertura também, é um trabalho robusto de meses, meses e meses, né? Quase um ano aí de pesquisa para pensar os conteúdos que vão fazer parte, o que vai ser discutido, qual vai ser a temática daquele samba enredo, o que ele vai apresentar de conhecimento muitas vezes silenciado, esquecido, ou não compreendido de uma maneira mais alargada pela maioria das pessoas, né? Tem um livro que eu gosto muito, que depois eu posto para vocês nos grupos, que é do Alberto Mussa e do Luiz Antônio Simas, que é um historiador carioca que eu sou apaixonado, que é Samba Enredo, História e Arte, né? E entre algumas questões importantes, salientadas nessa obra, diz o seguinte: entre as espécies de samba, o samba enredo é certamente a mais impressionante, porque não é lírico, no que contraria uma tendência universal da música popular urbana, e porque integra o maior complexo de exibições artísticas simultâneas do mundo moderno, o desfile das escolas de samba. Mais do que isso, porque o samba de enredo é um gênero épico, o único gênero épico genuinamente brasileiro, que nasceu e se desenvolveu espontaneamente, livremente, sem ter sofrido a mínima influência de qualquer outra modalidade épica, literária e musical, nacional ou estrangeira. Então, o livro ele foi escrito para discutir mesmo da onde vem essa paixão pelo samba, como que essa cultura popular vai ser um expoente no âmbito do carnaval, nesse caso deste livro no Rio de Janeiro, como que pelas escolas de samba, né, o samba enredo vai sendo concretizado e vai se configurando, né, como um gênero que ganha uma relevância muito significativa para a gente, inclusive, conhecer a história do Brasil, né, que é o que a gente é, tem discutido com vocês hoje aqui nesse encontro. Por isso que eu chamo de pedagogias e resistência, porque esse samba, como a Thaisa já apresentou a vocês, ele traz personalidades negras e indígenas absolutamente silenciadas nos livros escolares. E quando eu tive a oportunidade de assistir e depois fui pesquisar, fui ler, fui me aprofundar, eu percebi o tamanho que é, na prática mesmo, a construção de um conhecimento que possa reverberar e revelar toda a potência de um samba enredo e toda a construção de conhecimento
a partir do samba enredo. Então, nós temos uma trajetória de escola brasileira muito demarcada num currículo eurocêntrico, então toda a discussão que a gente faz em educação antirracista é uma discussão que obviamente vai passar pelo questionamento desse currículo eurocêntrico, né? Para quem está na Secretaria Municipal de Educação, a gente tem todos os currículos que vão discutindo esse eurocentrismo presente nesse currículo. E aí a necessidade da gente descolonizar esse currículo, que é uma discussão que já vem acontecendo há mais de uma década, né? Sobretudo a gente pensa essa descolonização, inclusive a partir da 10.639 de 2003 e depois em 2008 da 11.645. Quer dizer, são legislações que vão trazer de uma maneira muito significativa essa proposta urgente e necessária da gente empretecer mesmo o currículo, mas não só de empretecer o currículo, mas de também trazer resistências, inclusive dos povos originários, também silenciadas nesse currículo, né? Então, esse aquilombamento das práticas vão incidindo na possibilidade da gente entender a potência que tem nessa temática, né? Eu trago nesse slide de uma maneira bastante emblemática, né, o chamamento do ano passado para o samba enredo do Bexiga, né, que foi um samba enredo que discutiu, né, bastante a presença do Zé Celso, né, esse grande teatrólogo, né, uma presença muito potente no Bexiga, na defesa dos interesses e do patrimônio cultural no bairro, né, foi homenageado no samba enredo do desfile desse ano. 2 de dezembro é o Dia Nacional do Samba, ou seja, é o momento que a gente já vai anunciando aí a vocês a possibilidade de, inclusive, tratar dessa temática, porque ainda dá tempo, né, nas escolas, e a estátua da nossa queridíssima Madre Eunice. O último coletivo que eu fui convidado para fazer parte é o coletivo Samba de Madre Eunice, que, como a tia Cea está no Rio de Janeiro, foi também uma grande matriarca do samba, é a matriarca do samba de São Paulo, né? Fundadora da primeira escola de samba de São Paulo, a Lava Pés. A neta dela, né, a Rose Marcondes, todo ano na casa onde vive, na Baixada do Glicério, celebra a presença da avó, né, essa mulher que também foi uma liderança, que também aquilombou à frente da sua casa para receber sambistas, para apresentar sua feijoada, para fazer um acolhimento. Foi uma resistência muito importante no bairro, uma figura bastante conhecida, Deolinda Madre, né, que funda então essa primeira escola de samba, a Lava Pés, na década de 30, né? Então é uma personalidade negra absolutamente celebrada na Praça da Liberdade, e é interessante que ela faz parte desse projeto de educação patrimonial antirracista, que vai trazer uma série de figuras emblemáticas da história negra da cidade como monumento, né, reivindicando esse espaço, reivindicando essa territorialidade negro-indígena da cidade. Então, não por acaso, a Madre Eunice tem a sua estátua instalada na Praça da Liberdade, que nós sabemos foi o Largo da Forca, lugar de tantas dores, mas também de tantas existências, né? Lugar considerado como um lugar de uma temática que é um tema fraturante, né? O sensível, que a gente chama. Então, é a Madrinha Eunice reivindicando essa identidade negra da cidade, e ela está no mesmo nível que as pessoas. A ideia é essa, que é a de descolonizar também esse lugar das estátuas estarem num lugar muito para além das pessoas, né? Então, essas estátuas, elas têm um pedestal muito próximo das pessoas. A da Madrinha Eunice está no mesmo nível da calçada, é possível abraçá-la para fazer uma fotografia, uma selfie. Então, vem no bojo desse projeto de uma educação patrimonial antirracista, né? Então, é pensar a presença do samba, a negritude, o pertencimento, a reivindicação dos espaços, né, de memória negro-indígena da cidade, também a partir do samba. Enquanto unidade temática,
proposta, então, dentro desse conjunto de ideias que a gente está aqui hoje fazendo o encontro, de uma prática de educação antirracista, né, que tenha como mote se pensar o reconhecimento da potencialidade, então, do samba-enredo, como eu já disse muitas vezes aqui hoje, tanto como fonte documental como recurso pedagógico, né? Como fonte documental ou como recurso pedagógico, a ideia é que ele possa ser problematizado, que possa serem feitas questões disparadoras e que os estudantes de todas as idades possam, aqueles que estão, né, no processo de leitura e escrita, reconhecer a partir de questões de investigação, dados, elementos históricos que vão compondo, na própria reconstrução da visão que muitos têm distorcida sobre o samba-enredo, a possibilidade de compreendê-lo como uma verdadeira aula de história, de língua portuguesa, de literatura, de arte, né? Então, quando a gente pensa as diretrizes curriculares nacionais no âmbito da educação antirracista, é preciso pensar o samba-enredo como possibilidade, né? Isso realmente, essa perspectiva é realmente sobremaneira fundamental para a gente. E aí, como objetivos específicos, então, e a Thaisa fez muito isso hoje já, né? Vocês devem ter percebido, como conceitos importantes, o conceito de identidade, de cultura, de memória, né? Afro-brasileira, e aí, a partir da análise do samba-enredo do Grêmio Recreativo Estação, Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira de 2019, que vocês tiveram a oportunidade de ver um trechinho da evolução, né, da comissão de frente, que daqui a pouco eu retomo também. Então, reconhecendo essa consciência política, né, presente e essa importância na construção da narrativa oficial do Brasil. É bom lembrar vocês que quando a gente traz heroínas e heróis negros e indígenas silenciados dos livros escolares à baila para serem discutidos, para serem conhecidos, como foi o que o Leandro Vieira fez naquele projeto de carnaval de 2019, nós estamos, e aí eu tenho, né, como professor e coordenador do curso que sempre retoma os conceitos, estamos trabalhando aí uma história crítica, uma história vista não pelo olhar do dominador, mas pelo olhar daqueles que foram resistentes, né, e que se chamou no passado da história dos vencidos, né, que tiveram suas resistências. Então é uma história vista num giro epistemológico mesmo, né? O que eu estou querendo dizer com giro epistemológico? Não mais uma história contada a partir da ótica do europeu, mas uma história contada a partir da ótica daqueles que sofreram o processo de dominação. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? E, portanto, todo esse projeto, que aí vocês, quem não viu ainda vai assistir com água na boca, o desfile, porque ele está disponível no YouTube, vão perceber que é uma reconstrução da narrativa daquela história oficial que muitos de nós estudou na escola, né? Que celebrou Isabel, que celebrou Pedro Álvares Cabral, que celebrou o Bandeirante Domingos Jorge Velho, que celebrou o Marechal Deodoro da Fonseca, que celebrou Dom Pedro I, sendo que todos esses heróis da história oficial passam a ser questionados, né? E então, dada a oportunidade de que outros heróis sejam reconhecidos, que é o que a gente viu naquela evolução da comissão de frente. Esse dado também é absolutamente importante para nós. Outra questão importante, a gente pensar essa ideia da vadiagem à brasilidade, né? Assim como a capoeira, o samba também vai sofrer um processo de ataque profundo, né? De ser visto como algo marginal, como algo além do que seria possível para aquela elite branca, né? Brasileira, ou seja, coisa de preto tem que ser realmente caso de polícia, né? Então, essa ideia do samba-enredo como sinônimo de vadiagem e de bandidagem acaba também sendo incorporada como o mote para se pensar numa mesma mentalidade a capoeira, entendem? Então aí vira caso de polícia e aí a gente tem uma série de documentos que a gente percebe dos jornais que a gente investiga
que a imprensa, né, tanto a imprensa quanto a polícia, passa a perseguir os sambistas, né? E aí vamos pensar que a Tia Ciata, como a Thaisa já falou, e também a Madrinha Eunice aqui em São Paulo, na região da Liberdade, Lava Pés, Baixada do Glicério, vão ter um papel absolutamente protagonista no sentido de entender que não se pode tratar a cultura negra como vadiagem ou como bandidagem, né? Mas sim como valorização desse patrimônio. Então, elas vão criar, de fato, uma série de táticas, estratégias para que essa mentalidade, de algum modo, possa ser revertida, né? Desconstruída. Vejam que interessante, vocês depois podem ler com profundidade a Lei dos Vadios e da Capoeiragem de 1890. A gente, aí, obviamente, como historiador, eu estou falando do ponto de vista de um panorama histórico, e depois a Lei da Vadiagem dos anos 40, né? Ou seja, que vai reforçando esse estigma do samba como vadiagem, como caso de polícia e como bandidagem. Então, a criminalização do samba e da capoeira passam por esse processo, né? Que só vai acabar no momento em que Vargas toma posse, e aí é uma reconstrução dessa identidade nacional, obviamente como tática e estratégia também da política varguista, trazendo o samba como uma categoria dentro do bojo da cultura brasileira. Então vejam que interessante esse fragmento que vai falar da cultura na era Vargas, né? O samba era o gênero musical mais prestigiado pela população brasileira, que esperava atentamente o lançamento das marchinhas, que deveriam fazer grande sucesso durante o carnaval. Nessa época, o carnaval deixava de ser uma manifestação cultural espontânea e informal, para aos poucos transformar-se em um evento competitivo, integrado por várias escolas de samba. Francisco Alves, Mário Reis, Carmen Miranda, Silvio Caldas e Orlando Silva foram os mais famosos intérpretes de samba dessa época. Então a gente vê uma virada nesse panorama, né? Tem alguém com o microfone aberto? Fui nas salas Vou aí que pedir estava por muito forte, aí gentileza eu para juntei vocês. para ter Pessoal, mais. por gentileza, o microfone. Eu não vou conseguir mutar agora, gente. E aí eu trago essa imagem do Debré, que para quem não conhece foi um grande retratista trazido para cá na Missão Francesa, no Brasil oitocentista. Então ele chega aqui para ser o retratista da família real. Dom João já tinha se trasladado com a família imperial e a corte para o Rio de Janeiro, naquele contexto da, da operacionalização da invasão francesa, que supostamente poderia acontecer em Portugal por conta daquela quebra de tratativas entre Portugal com França em relação à Inglaterra, que era a grande inimiga dos franceses. Então, ameaçados por Napoleão, como tática, Dom João se transfere para o Rio de Janeiro, e obviamente que depois chega na missão francesa toda sorte de intelectuais, entre eles o Debré como grande artista, pintor, para ser o retratista de cenas famosas dos eventos da coroa, mas que vai ter um olhar muito de cronista, né, de registro do cotidiano carioca, e ele traz para a gente essa cena, que é a cena de carnaval, que eu já tinha apresentado para vocês numa aula, né, que é uma cena muito alegórica, significativa de 1823, né, Debré fica no Rio por 15 anos, e esses festejos de carnaval vão revelando para a gente essa cultura negra muito potente, né? Então, o samba de batuque, o samba de roda, o samba de terreiro, né? Então, essa ancestralidade convocada pelos atabaques, né? De matriz africana, dos nossos candomblés, das nossas umbandas, vão se conectando também nesse grande universo musical daquela aula que eu dou, que é sobre a musicalidade e a corporeidade negra. Sobre a história afro-brasileira, é bom lembrar que então precisamos acessar a humanidade dessa população, e isso o Samba Enredo vai fazer com grande preocupação. Esse Samba Enredo da Mangueira, inclusive, traz para a discussão as lutas, as resistências de povos negros e indígenas, né? Pensados então a partir dessas experiências positivas, belas e diversificadas da população negro-indígena.
No âmbito do currículo, a gente pode pensar uma série de características significativas, mas eu queria chamar muita atenção para essa ideia da homogeneização dos povos, né? Então, quando a gente traz para a discussão heroínas e heróis negros silenciados pela história oficial, a gente também aproveita para discutir essas subjetividades individuais dos estudantes, né? E nossas primeiro, porque a gente também, muitos de nós, não teve uma formação crítica sobre a história do Brasil. E, portanto, no nosso imaginário, assim como a Thaisa lembrou, o nosso imaginário construído sobre o continente africano, nós também temos um imaginário construído sobre esses heróis, né? E que quando a gente começa a aprofundar a discussão, a gente percebe que todos eles estiveram a serviço de um projeto de destruição dos povos negros indígenas e que jamais eles poderiam ter sido celebrados na história oficial como heróis, né? Então, quando a gente discute, inclusive, por exemplo, o, os bandeirantes, que foram, na verdade, grandes apressadores de indígenas, a gente jamais poderia ter estátuas de bandeirantes, né, que celebra, então, todo esse lado dominador, né, do homem branco europeu, né, todo esse lado desse projeto nefasto de destruição das culturas, né, da invasão de terras, né, da invasão dos corpos dessas indígenas, por exemplo, né, do próprio projeto de tráfico, né, do projeto transatlântico da escravidão, né, que vai trazer para o Brasil africanos e africanas de todas as idades e de várias partes das Áfricas para o trabalho na condição escrava aqui. Então a gente deixa de celebrar esses heróis e começa a apresentar a partir do próprio samba enredo, inclusive, a possibilidade da gente conhecer tantos outros sujeitos importantes que a gente nunca ouviu falar e que são grandes heróis e heroínas da história do Brasil, né? Mas que ficaram no lugar de silenciamento, num projeto muito demarcado desse currículo nosso eurocêntrico que a gente vem com muita dificuldade, mas com muita resistência, desconstruindo o que é fundamental, né? Aqui eu trago alguns atos políticos na esfera da cultura e da produção artística, né? Então aí vocês depois vão retomar o material e poder reter essas reflexões. E esse disparo do Cambili Munanga é muito importante, que ele vai dizer que os livros e os outros materiais didáticos visuais e audiovisuais carregam os mesmos conteúdos viciados, depreciativos e preconceituosos em relação aos povos e culturas não oriundos do mundo ocidental. O que ele está querendo dizer com isso? Né? Que, por exemplo, a gente vai ter uma invisibilidade do protagonismo tanto de lideranças indígenas quanto de lideranças negras na história do Brasil. Então, os nossos livros escolares e nosso material didático, ainda que ele esteja no processo em curso de desconstrução, eles ainda apresentam uma série de problemas, né? Porque se eles fazem uma discussão crítica hoje de Isabel, por exemplo, eles não trazem também ainda heroínas e heróis negros, né? A gente não escuta falar, por exemplo, ainda de uma Esperança Garcia, de uma Alcoatune dentro do livro, de um Luiz Gama, de um Dragão do Mar de Aracati, entre tantos e outros, de um Tupac Amaru, de Cunhambebe, que são personalidades indígenas de grande liderança, que empreenderam grande resistência contra o projeto colonizador dos portugueses. Então, é preciso ainda instigar, né, professores, professoras, pesquisadores, alunos, cursistas, para que se discuta onde estão esses personagens, né? E aí a invisibilidade desses sujeitos nos livros escolares é interessante para estimular, inclusive, pesquisas, né? E a primeira pergunta é por que eles não estão nos livros, que é uma pergunta que eu faço aos meus alunos da EJA, por exemplo. Então, a nova história, ou a história nova, dos anos 90, aqui no Brasil, que faz ser o boom dela, né? Ela vem emergente desde os anos 70, ela vai propiciar que a gente possa ter outros olhares sobre o objeto e as fontes documentais, né? E nesse movimento,
esses novos olhares vão fazer surgir também novos personagens, né? Antes silenciados por essa historiografia muito tradicional. Então é bem importante a gente trazer essa referência historiográfica para vocês da história nova ou da história cultural, que vai inclusive abrir a possibilidade de entendermos o samba enredo como fonte documental. Então, samba enredo são modalidades do samba que constituem letras e melodias criadas a partir do resumo de tema escolhido como enredo. Então, é bem importante que, quando a gente faça um estudo do samba enredo, a gente já reconheça a própria temática do samba como disparadora. Por exemplo, eu não vou lembrar agora o ano, mas a Mancha Verde fez um desfile sobre Alcatune, que foi da realeza em África, e quando do projeto do tráfico transatlântico de africanos, ela é colocada numa condição na região nordestina de escrava de procriação, né? E aí depois ela tem todo um movimento de resistência e há indícios pela documentação que ela tenha conseguido chegar até as regiões que configuravam naquele período o Quilombo de Palmares. Então é uma resistência de uma mulher que era de uma nobreza na África, é reduzida a essa condição subhumana de escrava de procriação e depois consegue sua redenção exercendo a própria resistência, né? Então vejam que a temática, ou seja, o tema do samba enredo, ele já é anunciativo dessa prática discursiva decolonial que vai acontecer, ou seja, o que vai ser contado? Vai ter um teor crítico, né? Obviamente que quando a gente faz o exame de sambas enredos de determinados anos, a gente percebe que não necessariamente todo samba enredo vai ter um projeto crítico de pensamento, mas há um volume cada vez maior de sambas enredos e de projetos de carnaval que vão trazendo para as pessoas a possibilidade de repensar a história, a cultura brasileira e temas tão importantes que são patrimônio, que fazem parte da própria história do Brasil, né? Por exemplo, quando eu fui analisar com os alunos esse samba enredo em sala de aula de 2019, eu percebi nos meus estudos que a escola de samba Unidos de Vila Isabel, do Martinho da Vila, também estava falando sobre a Princesa Isabel. E muito interessante que, quando a gente percebe o samba enredo da Unidos de Vila Isabel e o samba enredo da Mangueira, embora os dois estejam tratando dessa personalidade, a gente vai perceber que há questões ali muito interessantes para serem confrontadas, ou seja, comparadas, e que vão produzir para a gente uma reflexão bastante consistente, né? E perceber como é importante a gente também trazer questionamentos a partir da própria letra do samba enredo. Então, a letra do samba enredo, didaticamente falando, ela é um objeto de conhecimento. E aí, como objeto de conhecimento, eu estou com a letra de samba na mão, por onde eu começo, né? Então, é possível pensar, obviamente, no primeiro momento, pesquisas do que aquele samba enredo está me trazendo, e aí a gente vai se cercando de uma série de informações bastante significativas, para daí a gente poder tratar e estabelecer diálogos muito significativos que possam provocar uma série de outros saberes sobre aqueles conteúdos que vão saltando daquele samba enredo, né? Ou seja, quando a escola de samba lança o seu samba enredo, a gente também encontra uma série de informações sobre ele na própria página da internet da escola de samba. Então, são recursos de pesquisa que a gente vai trazendo, então, que é pesquisa de conteúdo mesmo, para nos dar a possibilidade de formular reflexões e práticas que nos motivem, de fato, a exercitar o nosso movimento de pesquisa e de troca e de construção de possibilidades de ensino e de reflexão a partir do samba enredo, né?
Então, neste Samba Enredo de 2019, como a Thaisa já deu para vocês um start bem interessante, a proposta é realmente trazer o questionamento e contestar aquele pensamento hegemônico, eurocêntrico sobre a história do Brasil, né, que por muito tempo foi contada sobre a ótica dos grupos dominantes. Então, quem contava a história do Brasil, né? Quem contava a história do Brasil era o sujeito no olhar é, em consonância com o olhar europeu, ou seja, em concordância com o olhar europeu, então reforçando a ideia do índio incivilizado, do índio atrasado, né? Legitimando a escravidão como um projeto fundamental para a captação de recursos para os próprios europeus, por exemplo, né? Então, se reforçou por muito tempo, né, a figura heróica, né, de pessoas que foram nos seus cargos de comando, né, absolutamente autoritárias, absolutamente ditatoriais, absolutamente excludentes, né? Ou seja, os grupos das elites, como grupo, como no lugar de grupos dominantes, assumiram o lugar de escrever a história, inclusive, de sujeitos que não tiveram oportunidade de serem contados a partir deles próprios, mas serem contados a partir do olhar do outro que os dominou, entende? E isso é fundamental. Estou lembrando aqui é, da professora Ana Maria Beluso, da Escola de Comunicações e Artes da USP, que tem um livro que é gigantesco, que eu comprei há muitos anos atrás, chamado O Brasil dos Viajantes. É um livro que ela traz todo um estudo iconográfico gigantesco de imagens sobre o Brasil, desde a invasão a todo o período colonial, né? Com imagens de artistas estrangeiros que vão contar o Brasil a partir da ótica estrangeira. E ela traz muito no início uma frase bem interessante que ela vai dizer que o indígena foi visto e foi pensado, mas sobre a ótica do europeu, não sobre a sua própria ótica. E assim foram sido constituídos os primeiros e os livros escolares por décadas e décadas e gerações, né? Por isso que muitas pessoas, ainda naquele lugar, daquela história oficial que aprenderam, aquela história decorada, memorizante, em que a gente tinha que lembrar o nome do Pedro Álvares Cabral e o dia do, entre aspas, descobrimento e não invasão do Brasil, porque ia cair na prova. Né? Então, a gente está falando aqui realmente de um currículo completamente hegemônico, eurocêntrico, e que a gente vem desconstruindo. E para quem é professor e professora na Prefeitura de São Paulo, e para quem também não é bom lembrar que os currículos estão disponíveis na, na página, né, na plataforma de informações da Secretaria Municipal de Educação para qualquer pessoa. E aí a gente vai percebendo quanto o currículo da cidade ele contesta o pensamento hegemônico eurocêntrico. E aí a gente tem uma base conceitual e também pedagógica bastante importante para poder legitimar e sustentar o nosso trabalho como professores, né? E aí o samba enredo, então, como fonte e recurso. Acho bem interessante essa palavra de ordem emitida pelo movimento negro brasileiro. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. É o disparador para a gente discutir esse projeto de carnaval do Leandro Vieira, que eu tive a oportunidade de conhecer no desfile de 2022, e reencontrei com ele semana passada, inclusive, né? E ele não está mais na Estação Primeira de Mangueira, mas ele deixa saudades porque esse projeto de carnaval dele realmente é um projeto que ficou para a história, né? Com o nome História para Ninar Gente Grande, ou seja, vamos recontar essa história do Brasil, né? Vamos questionar esses heróis. A gente tem aí, por exemplo, a Isabel e o Pedro Álvares, e o Dom Pedro em destaque, né? Marechal Deodoro, Pedro Álvares Cabral, e temos se eu não me engano, é o Sapé Amaraju, né? E uma figura de uma mulher negra que pode estar representando, porque a gente nunca tem muito
muita exatidão, né, nas personalidades negras por conta de não haver naquele momento ainda registro fotográfico, mas ela pode estar representando inclusive a Teresa de Benguela, por exemplo, né? Esse livro é bem interessante, do Milton Cunha, que eu ganhei de presente de aniversário de uma queridíssima. É o livro que ele vai trazer prática e técnica de como no fazer e nos fazeres, né, de uma escola de samba. E aí tem um trecho do Milton Cunha que eu sou apaixonado, que para quem não lembra é o grande comentarista do carnaval, né? Todo ano Milton Cunha é uma celebridade, bem-humorada, inteligentíssimo, né? Milton Cunha tem aí doutorado nessa área da cultura, da antropologia e da arte com escola de samba, e ele vai dizer que a letra do samba nos ajuda a repetir em mantra a parte do texto enredo que estamos representando. Somos uma das peças que se encaixam no grande quebra-cabeças que o desfile é. Pobres que se vestem de imperadores, brancos que encarnam negros escravos, podemos ser todos em um só, porque é o drama de nossa escola que passa para vossos aplausos. Aí nós temos o Leandro Vieira, carnavalesco então da Estação Primeira de Mangueira, no ano da produção desse projeto de carnaval, e ele vai dizer na apresentação para a Rede Globo de televisão que é, ele vai, nesse projeto, apresentar um olhar para a história do Brasil, interessada nas páginas ausentes, que é aquilo que não é, ainda, infelizmente, não tem ou é pouco discutido, né? A história de índios, negros e pobres, heróis populares que não foram para os livros escolares, gente que a gente não aprende na escola, como o Sepete Araju, Quinhabebe, Teresa de Benguela, Dandara, entre tantos outros protagonistas. Aí a capa do livro que eu li para vocês, o trechinho, que é o samba enredo do Alberto Musso e Luiz Antônio, é uma referência bem interessante para vocês terem, quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais a temática. O Mussa e o Simas vão dizer na página 9 para 10 que entre as espécies de samba, o samba enredo é certamente o mais impressionante, que é aquilo que eu estava lendo para vocês, né, no trecho, porque não é lírica, no que contraria uma tendência universal da música popular urbana. Então, essa reafirmação que o samba enredo é um gênero épico e genuinamente brasileiro traz muito para a gente essa discussão da identidade brasileira e da cultura brasileira, tá certo? Então, a história que aprendemos até aqui nem sempre é a única história que deve ser contada. Esse trecho adaptado foi o grito de guerra na abertura do desfile da Estação Primeira de Mangueira, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, em 5 de março de 2019, fazendo o chamamento oficial. Eu deixei o link aí para vocês, que é o do clipe oficial de divulgação do enredo, que é belíssimo, né? E aí ele vai questionar essa notoriedade de personagens históricos da história oficial, que a Thaisa mostrou para vocês, eles em evolução, que é em movimento, né? Então, a gente tem aí na imagem do lado direito essa grande galeria de artes, e dentro dela nós temos a Isabel, nós temos o bandeirante Domingos Jorge Velho, que foi inclusive o bandeirante responsável por assassinar o Zumbi dos Palmares, é bom lembrar, um bandeirante paulista, né? Nós temos a figura do Pedro Álvares Cabral, do Dom Pedro I, do jesuíta José de Anchieta e do Marechal Deodoro da Fonseca, acho que eu não esqueci nenhum, né? Então, são heróis muito clássicos da história oficial que a gente muitas vezes tinha que engolir porque ia cair na prova. E do lado de fora, esses personagens representando a matriz negra e indígena representam todos os heróis e heroínas silenciados da história do Brasil. Quando eles trocam de lugar nessa galeria de arte, e quando esses heróis saem da galeria, né, esses heróis da história oficial, e eles são anões, a ideia é realmente mostrar que o tamanho deles não é tão grande como foi apresentado por muitas gerações nos livros escolares. Vejam que interessante o Samba da Mangueira, né? Que vai dizer, inclusive, do lado esquerdo de vocês, né? Que ele começa assim: Brasil, meu nego, deixa eu te contar.
A história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Olha que interessante. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Então aqui já vem uma discussão sobre invasão, sobre descobrimento, né? Vejam como ele é contra-colonial, como ele é contra-hegemônico, né? Como ele faz um giro epistemológico mesmo, questionando, foi descobrimento ou foi invasão, né? E quando diz que desde 1500, faz uma menção muito interessante aos ataques que, de fato, desde 1500, há mais de 500 anos atrás, os indígenas, os povos originários de diferentes territórios do Brasil, ou desses Brasis, né, continuam sofrendo até hoje. Então, é também um chamado para a questão dos povos originários do tempo presente, entende? Então, é bem interessante para discutir o quanto se permanece ainda invadindo e destruindo, né, e atacando os indígenas até os povos originários até os dias atuais. E o que tem sido ou não feito a respeito disso, né? Depois eles chamam com bastante força no samba. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Então é uma reivindicação pela presença e pelo estudo de heróis negros indígenas silenciados, né? Depois, Brasil, teu nome é Dandara, então já faz uma alusão a Dandara, esposa de Zumbi dos Palmares. E tua cara é de Cariri, uma interessantíssima resistência indígena. Não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade ao dragão do mar de Aracati. Então, a figura do dragão do mar, esse canoeiro, Chico da Matilde, que abole a escravidão, tem todo um movimento de considerar o dragão do mar de Aracati, pesquisem sobre ele, Chico da Matilde, grande herói da abolição no Ceará, como um herói também silenciado. Ele aparece na primeira página na Gazeta do Ceará de 1884, e é bom lembrar vocês aqui um dado super importante, né? Que 4 anos antes da abolição da escravatura, oficial feita por Isabel, no Ceará e no Amazonas não haviam mais escravizados. Ou seja, 4 anos antes, marquem essa data, 1844, a província do Ceará e a província do Amazonas já tinham libertado todos os seus cativos. No entanto, qual é a história que foi para os livros? A história oficial da Princesa Branca, nascida em São Cristóvão, que se criou em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, filha do Dom Pedro II, a Princesa Isabel, como a grande heroína, como a grande redentora do processo de abolição. Então, desconsiderando todo o movimento abolicionista, desconsiderando todas as lutas negras, vamos lembrar inclusive a luta dos malês, que aparece também aqui no Samba Enredo. Olha que dado interessante é esse, né? Quantos de vocês poderiam imaginar que 4 anos antes da Isabel já tínhamos províncias sem escravos aqui no Brasil, não é mesmo? E aí eles fazem uma referência à independência da Bahia, que é o Salve os Caboclos de Julho. Então, pesquisem também sobre a independência da Bahia, celebradíssima e até hoje pelos baianos, né, que também é silenciada nos livros escolares. Fazem uma reverência às resistências no Brasil da época da ditadura militar, quando se diz quem foi de aço nos anos de chumbo, e depois reverencia outras personalidades negras. De ouvir as Marias, Marins, olha lá, uma alusão a Luísa Marim, mãe do Luiz Gama, as Marielles, aí uma alusão a Marielle e tantas as outras mulheres que estão ou não na política, né? A malesa, a revolta malesa, a maior revolta escrava em registro, né, que a gente tem. Aí depois, Mangueira tira a poeira dos porões ou abre alas para os tesouróis de barracões do Brasil que se faz um país de lecis jamelões, são verde-rosas multidões. Celebrando Leci Brandão, celebrando todas as mulheres negras, celebrando o jamelão, né?
grande figura na história da Mangueira e tantos outros homens negros protagonistas, e aí toda essa multidão engajada por uma história do Brasil crítica, tudo isso e muito mais aparece nesse samba enredo. E aí alguns exemplos de heróis e episódios históricos esquecidos que vão sendo lembrados não só no samba enredo, mas no desfile. Por isso que eu convido vocês, quase convocando vocês, para que, por favor, assistam quando tiverem no momento de descanso esse samba enredo, que está disponível no YouTube, que é o Desfile da Mangueira de 2019. Então eu listei aí, a partir do meu estudo, tudo que eles vão apresentando na avenida. Então, o chefe indígena Cunhambebe, a Confederação dos Índios Cariris, o guerreiro indígena Cipete Araju, os caboclos de Julho, a rainha e guerreira Alcatune, a líder quilombola Teresa de Benguela, a guerreira Dandara dos Palmares, a primeira mulher negra a advogar a Esperança Garcia, lembrando que Evelyn Barros, que é a nossa madrinha de bateria, ela veio nesse desfile com é, é, um pergaminho homenageando a Esperança Garcia, que foi a primeira, que vai ser considerada a primeira advogada do Brasil, né? Ela escreve um documento para o presidente da província do Piauí, tem um museu em Piauí, em homenagem à Esperança Garcia, e o que ela escreve, na verdade, depois os advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil analisa como uma grande petição, contando toda a tragédia que era a vida dela enquanto escrava para o presidente da província. Então, a Esperança Garcia, a primeira advogada do Brasil. O Levante Malê, como eu já disse, a articuladora de Levantes, alforriada Luísa Marim, mãe do Luiz Gama. Assistam o Doutor Gama, quem não viu ainda. O abolicionista Luiz Gama, nosso querido Luiz Gama, né, ex-escravo, que tem uma trajetória muito interessante aqui em São Paulo. E o Jangadeiro Negro, Chico da Matilde, o Dragão do Mar de Aracati, que anuncia, né, a abolição da escravidão no Ceará, volto a dizer, 4 anos antes da Princesa Isabel. Vou dar uma adiantada aqui pelo nosso horário. E aí pensar essas disputas de narrativas, né? Então eu coloco aqui de Pereira 2014 esse sentimento de superioridade em relação aos grupos subrepresentados nos currículos e na sala de aula. Olha que importante. Todas as heroínas e os heróis negros indígenas que a gente abre os livros escolares e não encontra, é bom lembrar que são grupos subrepresentados, ou seja, são silenciados num currículo ou em livros, em manuais escolares que ainda precisam se desconstruir mais ainda e saírem daquele lugar hegemônico eurocêntrico, tá? Tudo bem até aqui, né? Então, tanto sentimentos de inferioridade quanto de superioridade atrapalham o fortalecimento ou a consolidação de uma perspectiva democrática ao longo do processo formativo. Então, é muito importante que a gente, enquanto formadores, educadores, né, a gente se aproprie dessa história crítica, né, dessa história contra-hegemônica, conheça esses heróis silenciados, a partir do samba enredo da Mangueira, inclusive. Foi assim que eu fiz a minha pesquisa, exercitando aquele conceito do Paulo Freire de curiosidade epistemológica, e conheça esses personagens que eu, por exemplo, não conheci nenhum dos lugares que eu fui complementando a minha graduação de História, inclusive na Universidade de São Paulo, na PUC São Paulo, né? E aí eu fiz uma atividade com os alunos, né, que foi uma prática de ensino, que era que eles conseguiam perceber quando viam essas imagens, né? Então a gente tem aqui a Isabel, o Domingo Jorge Velho, o Marechal Deodoro da Fonseca, o José de Anchieta, o Dom Pedro I e Cabral, né? São heróis dessa história oficial, né? E aí, tantos outros heróis, né? Que a gente percebe que também fazem parte dessa ancestralidade negra, como, por exemplo, o Zumbi dos Palmares, a Dandara de Palmares, a Tia Ciata, a Esperança Garcia, né? A Luísa Marim, o Luiz Gama, o Dragão do Mar de Aracati, que é o último personagem aqui na parte superior, inferior do lado direito aí, na revista ilustrada.
Gente, Dragão do Mar de Aracati, eu nunca tinha escutado falar dele, entendem? E aí, em 2019, eu fui buscar toda a trajetória e reconhecer e entender o Ceará como um território negro, o primeiro território negro nordestino, inclusive, como primeira província a abolir a escravidão. Isso é extremamente significativo e simbólico, né? Eu lembro de ter postado naquele ano, é, devidamente trajado com as cores da Mangueira no Instagram, o seguinte: histórias de heroínas esquecidas exaltadas pela Estação Primeira de Mangueira. Alcatune foi enredo da Mancha Verde, campeão do Carnaval em São Paulo. Eu postei do Diário da Esquerda Diário, né? Esse projeto de carnaval daquele ano também, da Mancha Verde, que deu visibilidade a essas personalidades negras tão importantes que a gente também não encontra nos livros escolares. Minhas publicações de 2019 após um todo de Cílio da Mangueira. Aí uma outra, né, que eu escrevi A Minha Mangueira e trouxe então a chamada da Rede Brasil atual, com a imagem da Arielle Franco, irmã da Marielle Franco. Essa imagem é muito emocionante, que é no final do desfile várias bandeiras trazendo personalidades negras, tanto de homens quanto de mulheres, e aí a Mangueira vence Carnaval do Rio louvando heróis dos porões. Vejam que importante projeto de carnaval, né? Um outro fragmento da postagem, de uma das postagens que eu fiz, eu coloco que foi nos apresentando heróis omitidos pela história oficial ensinada e pontuando o orgulho de negras e negros que, mesmo com poucas oportunidades, chegaram lá, que a amada Estação Primeira de Mangueira contou a história de Lecis, jamelões, mulheres, tamoios, mulatos, dandaras, caboclos, Marias, Marins, Marielles e Malês. Algumas referências bibliográficas. Então, a leitura afropotente de Heroínas Negras Brasileiras, não sei se vocês conhecem, mas esse livro da Jaride é maravilhoso, da Jaride Arais, e ele traz, a partir dos cordéis, a trajetória de luta e resistência dessas mulheres negras heroínas brasileiras em 15 cordéis. Então, é uma literatura que vale muito a pena para a formação, para a biblioteca do professor e da professora, e do pesquisador e da pesquisadora, mas também para reverberar práticas em sala de aula, é uma boa indicação. Outras duas indicações incríveis: Mucamba Teodora, do Marcelo de Salé. A Mucamba Teodora teve a oportunidade de encontrar um escriba no período escravista aqui em São Paulo, e esse escriba foi recontando essa trajetória. O Marcelo de Salé encontra esses fragmentos no Arquivo Público do Estado e reconstrói essa história da Mucamba Teodora em quadrinhos. Então, é um trabalho primoroso do Marcelo de Salé, traz no final do livro uma série de referências e de fontes que complementaram a pesquisa dele. Ele traz várias indicações de pesquisa, né? Então, esses anexos que o Marcelo traz na obra são saborosíssimos para a gente estudar e fazer pesquisa. Esse livro da minha ex-professora Mary Del Priori, que é A Procura Deles, quem são os negros e mestiços que ultrapassaram, né, a barreira do preconceito e marcaram a história do Brasil. A Mary, nesse livro, ela vai trazer uma questão muito fundamental, pouco investigada ainda hoje, que é a mobilidade, anotem se puderem, a mobilidade social de negros e negras durante o período escravocrata. A gente tem uma história muito demarcada para falar do escravismo, e muito pouco tem se falado e se debruçado sobre figuras negras e negros emblemáticas que fizeram a virada e tiveram uma mobilidade social, ou seja, conseguiram sair daquela condição, né, que seria que marcaria todo o seu que marcaria o seu destino, inclusive, para uma mobilidade social, né? Inclusive os irmãos Rebouças, né? A Chica da Silva, né? Entre tantas outras personalidades que chegaram a alcançar um patamar de fazerem parte de um lugar de prestígio dentro daquela sociedade escravocrata, sendo negros e negras. É um livro
muito importante que vocês possam acessar, porque ele realmente traz esse movimento, né, desse protagonismo negro e de negros e negras no período escravista. Outro livro fabuloso, interessante, necessário é O Castelo de Papel, também da professora Mary. A Mary encontrou na Bélgica, e isso ela conversou comigo na época, um diário da Isabel. Então, é Isabel falando dela por ela mesma, e a Mary vai fazer uso de uma série de fontes documentais. Ela, como uma grande especialista em arquivos do Brasil e do mundo todo, Mary pesquisou até na Índia já, né? Ela vai trazer uma Isabel de carne e osso. Essa imagem é uma imagem muito interessante, porque é uma foto da Isabel com o Conde de e os três filhos, né? E aí mostrando uma Isabel que realmente estava muito mais interessada em, em cuidar do marido e dos filhos, né? Em ter uma vida muito mais de uma mulher que tem uma família constituída do que realmente assumir o lugar de princesa regente. Então mostra os bastidores da escravidão e mais do que isso, da abolição numa outra perspectiva, né? E traz momentos da própria Isabel falando sobre a partir do próprio diário. É uma leitura absolutamente prazerosa de se fazer, porque a Mary escreve para o grande público, né? E ela vai recontar então a biografia da princesa num olhar que vai colocar a Isabel como uma pessoa de fato, de carne e osso, e não naquela atmosfera alegórica, né? Fantástica, que ela foi colocada pela construção do imaginário nacional. Do lado direito, nós temos um outro livro incrível, que é o Enciclopédias Negras, que vai trazer para vocês de A até a última letra de alfabeto, né? O protagonismo de negros e de negras na história do Brasil. E aí, pelo tamanho do livro que tem, eu estou com o meu aqui na mão, o livro tem 679 páginas. Na verdade, vai até, considerando algumas anotações extras, o livro tem 685 páginas, ele está distribuído, inclusive, em algumas bibliotecas e escolares. É, traz para vocês, de fato, uma série de personalidades que a gente sequer ouviu falar, né? Aqui as referências, e eu vou finalizando por aqui, dentro do horário, e eu espero que vocês tenham apreciado as discussões realizadas hoje e estou aberto aí para algum questionamento que vocês queiram fazer. Estou muito feliz com o encontro, né, dos saberes que foram constituídos aqui nessa aula maravilhosa que a Thaisa deu para a gente. Eu espero que vocês deixem essa sala de aula hoje muito interessados, quem não viu, e interessadas, quem não viu, assistir então o Samba Enredo, o desfile desse projeto de carnaval belíssimo do Leandro Vieira de 2019. E Virgínia, fique à vontade, por favor. Oi, Pro, oi, pessoal. Mas, ó, quem não quiser, só umas perguntas pro Pro aqui, tá? Não quero atrapalhar ninguém aí, tá, gente? Imagine. Então, Pro, nossa, eu vi tanta coisa aqui conforme foi acontecendo a aula, né? Me perdi em Uhum, alguns livros, mas um aham. que eu fiquei na dúvida que o senhor indicou foi sobre mobilidade social dos negros brasileiros, é isso? Isso. E aí eu Sim, da Mary Del Priori. A procura deles. então eu achei outro, tá errado. Então, o que eu achei um Mobilidade Social dos Negros Brasileiros do IPEA. Que também é uma fonte bacana, hein? Então, aí eu não consegui baixar ainda, mas eu botei lá no chat. Muito E obrigado. imagina, se alguém conseguir baixar e depois É passar do para mim. IPEA, né? É uma pesquisa, na verdade, né? E aí, então eu anotei errado, Pro. Você pode Então, esse repetir? livro da Mary, A Procura Deles, Ah, nos procura deles. arquivos, ela vai recuperando, claro, com um trabalho muito minucioso, né? Mas ela consegue recuperar vozes, né?
que ela encontra na documentação e consegue recompor a trajetória de negros e negras que conseguiram mudar sua condição social ainda no período escravista aqui no Brasil. Ah, eu só perdi o nome dela, perdão. Mary Del Priore, Mary RY, Del Del. Priore, A Procura Deles. Obrigada, Pro. Imagina, Virgínia, eu que agradeço, viu? Gratidão. Ah, mais duas. Posso dar mais duas dicas que eu achei? Claro, por favor, por favor. Tem um soteropolitano que ele é historiador, ele é um fofo. Ele é professor, Hum, ele é professor também, né? Acho que ele não dá mais aula, mas ele é comediante. Viu aí a oportunidade de usar, né, seus dotes de professor, né, as questões do historiador também, e faz ele acabou fazendo, acho que com Metrópole, assim, uau. vídeo sobre a independência do Brasil. Só que a Ah, independência de 2 de julho, né, e tudo mais. E é muito bacana a forma com que ele fala, eu coloquei lá no WhatsApp. E mais uma, desculpa, eu sei, eu me empolgo, desculpa. por favor, nossa, você tem a referência dele? Do Poente, do Uhum. comediante, eu já mandei lá no WhatsApp, tá? Ah, muito obrigado. E aí também É tem, eu tinha visto já alguma coisa dele, ele é incrível. ele é muito bom, ele é muito legal, muito crítico, Muito né. bom, muito bom. Tem outro também sobre a independência, só sobre mulheres na independência, que o senhor foi falando, aí apareceu bastante, Tem, mulheres, né, desse momento. E aí eu lembrei na hora que eu já escutei esse podcast, Mulheres na Independência, e eu acho que eu já mandei também lá. Eu achei bacana e mandar para vocês, que eu gosto. só te agradeço É só profundamente isso. pelas contribuições. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tudo de bom. Bom Obrigado. fim de Abraço semana. para todas, todas e todos. Excelente finalzinho aí de sábado, excelente domingo e semana, gente. Muito obrigado por hoje, de verdade. Até.